Graça e paz, amados. Saudade demais de vocês, essa igreja que nós amamos tanto. Que privilégio estar com a minha família aqui para cultuarmos ao Senhor nessa primeira terça de 2023. E eu creio que nós podemos orar para que nessa terça ela possa ser uma semente que representa as terças lights de 2023. Que o Senhor derrame uma unção cada vez maior sobre nós a cada semana, amém? Você tem sede aí nessa noite? Hoje é um dia muito especial para nós. De fato, nós tivemos a realização de um sonho, que é o sonho do meu filho. Hoje fomos na faculdade que ele passou, no vestibular para a medicina, para matriculá-lo. Então, nós estamos muito felizes hoje, com tudo que Deus tem feito, graça, crendo que milagres vão acontecer, e também felizes com aquilo que o Senhor tem preparado para esse ano. Você crê que esse ano vai ser maravilhoso na sua vida? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho, pegasse a sua Bíblia, preparasse aí. Eu queria pedir o meu filho aqui para me ajudar aqui no teclado, se for possível. Eu queria que você fizesse uma oração de gratidão pela palavra do Senhor. Você tem a Bíblia aí, mesmo que não seja de papel eletrônico, levanta ela ao céu. Vamos fazer uma confissão bem alto, profética. Diga assim bem alto comigo: eu declaro que eu sou, que eu tenho, que eu posso, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Meu coração está aberto, minha mente está alerta para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu declaro em fé que eu nunca mais serei o mesmo. Eu queria que agora você orasse por quem está ao teu lado, pedindo que fosse o melhor ano da vida dele até agora. Ore por quem está à sua direita, à sua esquerda, e fala: Senhor, aquilo que eu quero receber para a minha vida, faz a vida do meu irmão, faz a vida dessa igreja, faz a liderança dessa igreja. Fala: Espírito Santo, abre os céus, que haja um liberar poderoso da unção do teu Espírito sobre essa terça, e que de fato seja uma semente, essa primeira terça do ano, que representa a cada semana um derramar novo, um derramar, Pai, crescente de unção. Nós clamamos em agir, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós te clamamos que haja uma atmosfera do poder, haja uma atmosfera de liberação, haja uma atmosfera de unção que quebra o jugo. Levanta a mão do seu irmão e fala: enche ele nessa noite, vem renová-lo. Senhor, vem trazer revelação daquilo que o Senhor irá fazer durante o ano de 2023. Oh Senhor, coisas novas, coisas grandes, sonhe coisas grandiosas que o Senhor tem preparado, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Agora levante as suas mãos aos céus e fala: Senhor, derrama sobre mim, derrama a revelação, derrama do teu Espírito, derrama a unção. Que essa palavra te projete, ela te prepare, ela te libere para você viver um novo ciclo, amém? Que esse ano coisas grandiosas o Senhor derrame sobre você. Que você venha sonhar coisas que o Senhor vai te dar, portas que irão se abrir, amém? Oh, aleluia. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Você crê que o Senhor está aqui? Então, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17. Oh, aleluia. Eu quero compartilhar essa palavra, que foi a palavra que eu ministrei no primeiro culto do ano, domingo agora, domingo do culto de celebração. O Senhor me deu essa palavra no final do ano, quando eu estava ministrando uma série, e essa mensagem, ela veio durante aquela série, mas eu não ministrei no mês de dezembro. Eu senti que era para o início do ano, e eu estou intitulando ela Matadores de Gigantes. Eu creio que aqui o Senhor vai levantar um exército de matadores de gigantes. Você sabe que eu vou falar sobre Davi, e cada vez que eu mergulho na história desse guerreiro, quantas revelações o Espírito Santo tem trago. 1 Samuel 17:36, diz assim a palavra: o teu servo matou tanto o leão como o urso,
e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Para pelo menos umas 2 pessoas, libera essa palavra, fala: vai-te, e o Senhor seja contigo. Vá, e o Senhor seja contigo. O seu ano de 2023 começa, então fala: vá, o Senhor é contigo. Amém? Você pode se assentar. O que você acha que vai acontecer durante esse ano? Para o meu filho, o sonho dele se realiza de entrar numa faculdade de medicina, crendo que o Senhor vai prover os milagres das provisões financeiras para isso. A minha filha sonha e está se preparando para um seminário na igreja da cidade, lá do pastor Calitos, esse ano, e passar o ano lá. Eu tenho sonhos, a minha esposa tem sonhos. Quais são os seus sonhos? O que você espera? Talvez você fale: pastor, esse ano está tudo igual, eu não estou vendo que vai vir coisas novas ou um novo ciclo. Engano o seu. Porque da mesma maneira que você pode ter a maturidade de saber que lutas virão, leões e ursos representam lutas, e é óbvio que o nosso ano nos aguarda diante de desafios para serem vencidos. Mas a promessa da palavra é para o povo de Deus, que se o seu inimigo se levanta por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. A palavra fala que você já é mais do que vencedor, então eu conheço o seu final. O final do seu livro é que você venceu. Aleluia, amém? Agora, nós precisamos entender o processo, e é esse processo que nos qualifica a viver coisas que estão além daquilo que nós podemos imaginar. Como eu, na oração, eu citei o texto da qual o apóstolo Paulo fala isso: nem olhos viram o que o Senhor tem preparado para nós. E você, eu creio que a grande maioria conhece essa história clássica de Davi e Golias. E antes dele enfrentar aquele gigante, ele revela ao rei Saul outros gigantes que ele tinha derrubado, da quais ele nomeia que eram os leões e ursos. E isso literalmente porque ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do pai, e no pasto ele vai contar que quando vinha um leão ou um urso, ele não deixava esses animais selvagens levar o rebanho do pai, mas ele ia lá e tomava aquela ovelha, e ele desafiava, e ele botava para correr. Na verdade ele fala que matou o leão e matou o urso. Os ursos e leões falam de gigantes internos, gigantes que ninguém viu que ele passou ou lutou no pasto. Leões e ursos apontam para os desafios internos, gigantes pessoais. Enquanto Golias era algo coletivo, de uma nação, todos viam aquele gigante desafiar não somente um, mas uma nação inteira. Então Golias aponta para gigantes que estão além de mim, gigantes da minha família, da minha igreja, da minha empresa, da minha nação e da minha geração. Agora, todos nós temos os nossos leões a cada dia, temos os nossos ursos. Só você sabe as fraquezas que você luta, as tentações, os pecados que você guerreia para viver em vitória. Agora, se gigantes apontam para uma figura espiritual de problemas grandes ou até mesmo intransponíveis para nós sabemos que antes de enfrentar esses gigantes externos que todos veem, como Davi, nós antes passamos ou somos desafiados pelos gigantes internos, leões e ursos. Agora, o mais interessante é que o Senhor falava ao meu coração que na verdade não são os gigantes externos que te fazem prosperar e avançar. Não são, na verdade, os nossos gigantes internos que nos fazem prosperar ou avançar. Não são os leões ou ursos. Mas é interessante que o que leva alguém a mudar de fase, a ser promovido, a entrar numa dimensão nova de reinar, de estar no trono, não são os ursos e leões, na verdade são os Golias. Não são os nossos gigantes que nos fazem prosperar e avançar. Por quê? Porque os nossos gigantes internos, que às vezes ninguém sabe que você luta, esses leões e ursos, eles na verdade eles estão trabalhando em você,
te fortalecendo, te capacitando e te preparando e te amadurecendo e te fortalecendo para que você possa enfrentar coisas maiores, externas, que está além de você, e sonhar com que Deus faça com que a sua vida seja tão usada nas mãos do Senhor, que ela seja um instrumento nas mãos dele para abençoar uma geração, que a sua vida seja relevante. Uma vida relevante fala de alguém que é tão importante na vida de outros. E se eu te perguntasse, se o Senhor te levasse nesse início de ano, quem sentiria falta? Você seria realmente importante a não ir agora? Será que teria pessoas dizendo, Senhor, se puder deixar ele aqui mais um pouco, porque ele é muito útil, porque ele é muito importante, porque ele faz a diferença? Às vezes você acha que a sua vida é mais um na multidão. Você fala, se o Senhor me levar, eu acho que não vai ter ninguém que vai sentir falta. Isso é um engano, porque eu creio que quando Deus criou você, quando Ele sonhou com você, Deus, Ele propôs um plano de usar a sua vida para marcar essa geração. A sua vida tem um propósito de ser abençoadora, como foi Davi. E no livro de Atos fala que Davi, tendo servido a Deus na sua geração, o Senhor o levou. E agora chegou a sua vez, é a sua hora. O bastão de Davi chegou às nossas mãos nesse ano de 2023. E esse ano clama por pessoas que façam a diferença aonde o Senhor plantou você. Faça a diferença numa família, num casamento, na vida de filhos, numa empresa, numa faculdade, numa escola, numa igreja, numa célula. Aonde o Senhor te levar, Ele te colocou ali para você ser a luz do mundo, a luz que afugenta as trevas, alguém que carrega a arca, a glória de Deus sobre você, amém? Por isso você não pode pensar que você é uma pessoa comum, porque você foi salvo pelo sangue precioso de um cordeiro sem mácula. O sangue de Jesus foi derramado para salvar você. Você foi comprado por alto preço, e a sua vida tem muito valor nas mãos daquele que quer fazer de você um Davi hoje, que vai derrubar os gigantes coletivos de uma sociedade, amém? Então que esse ano a sua vida possa entrar numa nova dimensão de relevância, de diferença, de utilidade. Nessa igreja, aonde o Senhor te levar, as pessoas vão dar glória a Deus por causa de você. Quando você chegar, elas vão falar, glória a Deus, chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, glória a Deus que chegou um instrumento de Deus, e gigantes vão cair por terra, porque acaba de chegar um matador de gigantes. Então, matadores de gigantes são aqueles que solucionam problemas que outros não estão conseguindo. E todas as vezes que você solucionar o problema dos outros, você é promovido. Promoções é entrar num novo nível de reinar, de conquistar, de estar no trono, não vem quando você mata os seus leões e ursos. Esse é o problema de muitos que têm falado, Deus, parece que a minha vida fica patinando, dando volta em ciclos, volta no deserto. Eu tenho tido algumas vitórias, eu tenho enfrentado, mas parece que a promoção não vem no ministério, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, nos meus anseios. Parece que a página não muda. E você fala, eu tô crescendo, eu tô prevalecendo. Sim, o problema é que ursos e leões, eles preparam você. É um trabalho interno, muitas vezes um trabalho invisível. É um trabalho no caráter, é um trabalho de perseverança, é um trabalho de fé, de força, de unção. E como muitas pessoas às vezes não sabem o que você está enfrentando e vencendo a cada dia, elas também não têm dimensão do seu crescimento interno. Mas quando você começa agora a ser liberado para liderar, servir, fazer a diferença na vida de outras pessoas, então você está sendo preparado agora num cenário para ser promovido. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, na verdade, são os gigantes coletivos, que todo mundo está vendo, os Golias que afrontam uma sociedade. São o que nós lidamos num contexto cultural, ideológico, de filosofias, de ataques de inimigos contra a nossa fé, contra os valores que nós cremos e defendemos da palavra. É a realidade que nós estamos percebendo do momento, o que nós estamos vivendo como Brasil, no cenário político, econômico, social, no cenário espiritual.
E Deus está então à procura de homens e mulheres que vão se colocar na brecha, estarem prontos para serem relevantes, para que Deus comece a usá-los para destronar fortalezas, para colocar por terra inimigos, para colocar por terra gigantes. E é interessante que quando alguém entra nesse nível, ele está sendo usado por Deus, mas ele será promovido por Deus, o Senhor vai prosperá-lo, para que ele possa crescer numa dimensão geográfica de alcance, para abençoar ainda mais. E geralmente essas pessoas que entram nesse nível de querer ser promovidos, de um pastor de ovelha, sair do pasto e ir para o trono de uma nação, são aqueles que querem ser intrometidos sobre os problemas que não é dele. Davi era simplesmente um mensageiro do seu pai. Ele levava queijo e queria trazer notícia dos irmãos que eram guerreiros, que estavam alistados no exército israelense. Ele não era parte do exército. Então Golias não tinha nada a ver com ele. Ele tinha uma missão clara, objetiva: vai, leva o queijo, traz notícia. Mas quando ele entra naquele cenário, ele tem uma percepção de curiosidade, fala: o que está acontecendo aqui? E ele vê um gigante coletivo, que afrontava não somente o exército, mas a nação toda, que estava com medo. Então ele sai daquilo que é ordinário, que é o normal, e entra no extraordinário. Ele sai do medíocre e entra no nível agora, acima de mediocridade, de falar: peraí, tem algo aqui que eu não estou entendendo e não vai ficar desse jeito, eu não vou acostumar, eu não vou voltar para casa. Isso incomodou tanto o irmão dele, Eliabe, que chamou ele de presunçoso, dizendo: você, além de ser intrometido, você está querendo se meter em coisas que não tem nada a ver com você, você nem do exército volta para o pasto. Mas esse matador de gigantes tinha um DNA de guerreiro, de querer ser usado por Deus, e ele se intromete com um problema de uma nação inteira. Agora veja bem, o problema é que gigantes que nós achamos que não tem nada a ver conosco, são esses que nos promovem. Eu vou repetir. São os gigantes que você acha que não tem nada a ver com sua vida, sua cerca, os seus limites. São esses que vão promover você em todas as esferas, inclusive na sua vida profissional e financeira. Enquanto você fica enclausurado naquilo que é sua parte, sua regra: eu sou pago para fazer isso, pronto, acabou, não vou fazer nada além. Pouquíssima chance talvez você vai ter de alcançar postos que você talvez nunca achou que poderia estar. Mas quando você começa a ultrapassar limites e fazer aquilo que não é mandado, e que você começa a sobressair dizendo: olha, esse camarada aqui, ele chega antes e sai depois. Ele vestiu a camisa e parece que ele está interessado em resolver um problema da coletividade, do nome de uma empresa, do nome de uma igreja, do nome de uma cidade. E peraí, então esse camarada, ele tem algo que os outros não têm, não é comum. Essa é a personalidade de Davi. Agora, a maioria das pessoas não querem isso. Nós temos uma aversão, nós falamos: isso não é problema meu, eu quero saber do meu umbigo. Nós temos um egoísmo centralizador, dizendo: para que eu vou me envolver com problemas que não são meus? E aí está o problema. Deus não pode te usar para fazer a diferença, para mudar a história de uma localidade, de uma realidade. Por quê? Porque você não quer sair do seu mundinho, você não quer sair daquela esfera que você fala: não, eu só resolvo os meus problemas. E quando Deus salvou você e te levantou, Ele não te levantou para você ter essa visão exclusivista ou única, pessoal. Ele te levantou para você ter o coração de Deus, que se compadece de uma nação inteira, que se compadece de uma geração, que chora por vidas, que chora por almas, que sente o coração de Deus. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Agora, quando nós não mudamos isso, nós ficamos como a maioria dizendo: esse gigante não tem nada a ver comigo, a minha parte aqui é trazer o queijo e levar notícia. Eu nem do exército sou, nem sou pago para isso. Então esse é problema seu, Eliabe, com quem quiser, com Saul. Tchau, isso não me pertence, eu vou voltar para o meu pasto. O problema é que os gigantes que você acha que não tem nada a ver com você, um dia chegará até você. Grava isso. Mais cedo ou mais tarde, ou contigo, ou com seus filhos, com seus netos, os problemas que você não quis enfrentar, orar por eles, se envolver com eles, chegará mais cedo ou mais tarde, vai bater na sua porta.
Quando criança, eu me lembro de ouvir a fábula da ratoeira. Eu acho que muitos aqui já ouviram essa história infantil, mas é uma história ilustrativa de lições, que conta a história de um ratinho numa fazenda, com demais bichos lá. Certa noite, a dona da fazenda, a esposa do fazendeiro, incomodada com ratos, ela coloca uma ratoeira dentro da casa para matar os ratos. E aquele rato, morador da casa, fica tão assustado que ele vai procurar ajuda com os bichos da fazenda. Então primeiro ele procura a dona Galinha, fala: Galinha, por favor, me ajuda. A patroa, nossa dona, entre aspas, né, colocou uma ratoeira lá e eu estou com muito medo. E a galinha falou: ratoeira não pega galinha, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu, por isso que chama ratoeira, não é galinheira. E aí ele sai de lá magoado e procura o porco: seu porco, por favor, galinha não quis me ajudar, mas tem uma ratoeira lá, me ajuda, o que eu faço? Vai me ajudar? Ele falou assim: eu vou orar por você, vai em paz, que eu vou fazer interceder, não tem nada a ver com ratoeira, você acha que eu estou preocupado com ratoeira? E ele fica mais magoado e vai na vaca: vaca, por favor, me ajuda. A galinha e o porco não quiseram, contou a história. A vaca continua ruminando, balançando o rabo e falou assim: o que eu tenho a ver com ratoeira? Eu vou me preocupar com ratoeira? E expulsou o rato. O problema é que naquela noite, a ratoeira estava armada. De madrugada, a mulher ouviu ela sendo acionada, o barulho. E a mulher levanta para ver se tinha pego o rato. E estava escuro, e quando ela foi mexer na ratoeira, na verdade era uma cobra, uma serpente. E aquela serpente presa na ratoeira pica a mulher. E ela fica envenenada, pronta para morrer, vai para o hospital. E o dono da fazenda, preocupado, querendo a cura, cuidando dela no hospital, o médico falou: ela precisa se fortalecer. Faz uma comida para ela boa aí, faz uma canja de galinha. A primeira que faz é a dona galinha, que não tinha nada a ver com a história. Morreu para fazer a canja de galinha. O problema é que piorou, não adiantou, e os vizinhos vieram preocupados um dia para saber notícia da dona da fazenda, e ele não tinha preparado uma comida, e manda então matar o porco para uma feijoada agora, para cuidar dos vizinhos. Estava lá muita gente, já vai o porco embora. Mas outro dia a mulher morreu, e agora vem a família de longe, vem muita gente, e era muita gente para ser alimentada, então agora vai matar a vaca. Deixa eu te dizer, essa fábula, ela fala de verdades por trás. Às vezes você acha que uma ratoeira, um problema não tem nada a ver com você, e você não percebe que muitas coisas estão interligadas, e vão atingir você mais cedo ou mais tarde. Agora, o interessante é que Davi, mesmo sem ter tanta essa percepção, o que ele faz para entrar numa dimensão de relevância, de falar: minha vida vai ter valor, vai ter significância, vai fazer a diferença, ele toma uma decisão. Ele não teve nenhuma profecia. Então, muitas vezes, decisões, elas são como profecias, ou elas têm o mesmo poder ou efeito. Davi não teve uma profecia mandando ele se envolver com aquilo, enfrentar o Golias. Nós não temos Deus revelando para ele, um anjo aparecendo. Não, apenas ele tomou uma decisão de sair do ordinário e ir para o extraordinário, de deixar de ser um garoto recado, entregador de queijo e pastor de ovelha, para ser um matador de gigantes, para ser um guerreiro. Agora veja bem, quando ele entra nessa dimensão, ele está pronto para estar numa dimensão que pode promovê-lo. São as resoluções dos problemas dos outros que podem promover você, que te faz prosperar em qualquer área. É quando você se envolve com uma demanda que a igreja tem, e que precisa de trabalhadores servos, que chegue para a liderança e fala: eu sei que a Bíblia diz que a seara é grande, a colheita é grandiosa, e Jesus disse que poucos são os trabalhadores. E ele pediu que nós rogássemos ao Pai, para que ele levantasse trabalhadores para essa seara. E esse cenário de Mateus 9, Jesus estava compadecido das multidões. E ele queria então que guerreiros, que homens, mulheres, fossem ali voluntários. Então, sabendo dessa verdade, você pode ter uma decisão de se intrometer em assuntos celestiais, espirituais, de assuntos do reino de Deus.
E aí você olha para você e fala assim: quem sou eu? Sou um entregador de queijo aqui, pastor. Eu acabei de chegar. Eu vou me intrometer, chegar para esse pastor e falar: conta comigo, eu não sei fazer nada. Olha, eu sou o menor da minha família, rejeitado. Eles vão achar que eu sou presunçoso. Queridos, na verdade, a verdade das verdades é que nós temos muitas e muitas desculpas esfarrapadas para corrermos e nos esconder de não ter a iniciativa de uma decisão de fazer a nossa vida valer a pena, ser relevante na vida de outros. Quando você faz algo para outra pessoa, para uma família, para uma nação, para uma cidade, para uma geração, sabe, quando você faz parte de um mover que pode mudar a realidade ou fazer parte da história que muda o curso, é nesse nível que você sabe que a sua vida tem uma relevância, tem uma significância em Deus, que você fala: eu sei que é só por causa do Senhor, não é por minha causa, mas primeiramente eu decidi, eu tomei a iniciativa de falar: eis-me aqui, como Isaías fez ao Senhor. E a Bíblia revela Deus à procura de homens e mulheres que se disponham nessa decisão. Mas a maioria de nós achamos que isso vai vir de fora, um anjo te empurra, o pastor te manda, e na verdade nunca funcionou assim. Deus, ele não te obriga, ele espera uma decisão como a de Davi. Eis-me aqui, eu vou lá, Saul, não tem ninguém não? Eu posso ir lá, e eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele me escolheu, Ele me salvou, Ele é Deus. Amém? Agora, ao contrário disso, que nós mais ouvimos são frases como essa: ninguém me chamou. Se alguém me chamar, talvez eu até penso. Ninguém mandou eu fazer. Estou aqui, ninguém olhou para mim. Se alguém falar, manda que eu faço. Sabe, querido, às vezes a pessoa vê a vida dela passar e ela fica esperando a vida inteira, ano após ano. E às vezes ela não tem iniciativa para lidar nem com os problemas pessoais, com seus leões e ursos. Ela terceiriza: pastor, ora por mim, mata o leão por mim. Fala para o irmão que está ao teu lado: come uma picanha depois do culto por mim. Fala para ele: come lá um x-tudo por mim. Aí ele fala: eu vou, meu irmão, aleluia. Você já tentou pagar alguém para ir na academia para você? Vai lá, resolve o problema. Vai fazendo e a barriga aqui desse lado murcha. Não funciona assim. Tem coisas que só você pode fazer. Tem leões que são só seus. Tem ursos que são seus. E ninguém mais pode resolver. Agora, a pergunta é: quem chamou Davi? Quem o despertou? Quem o atraiu? Quem decidiu por ele? Decisões, lembra disso, são como profecias. Às vezes você acha: não tive profecia nenhuma, Deus não me deu sinal, revelação nenhuma. Mas Ele te deu o livre-arbítrio de você fazer uma escolha, de você decidir ser relevante, ser significante na história, na vida, no cenário, na igreja. Falar: Deus, se ninguém está fazendo, eis-me aqui, o Senhor pode usar a minha vida. Que esse ano, meu irmão, Deus traga um despertamento, de levantar gente que estava na inércia, de levantar gente que estava só assistindo, só acomodado, só esperando alguma coisa acontecer. Você não vai esperar mais. Essa é a hora, esse é o tempo, esse é o despertar de Deus. Amém? Por isso eu quero te dar 8 passos para quem deseja se tornar um matador de gigantes. Agora eu quero começar a pregar, mas a verdade eu vou ser bem breve, bem direto, bem pragmático aqui e bem objetivo em 8 passos. Se você quiser anotar, tentar gravar, eu não sei como que você pode tomar posse disso, mas são 8 princípios que o Senhor trouxe ao meu coração, simples, mas poderosos. Primeiro passo, para você se tornar um matador de gigantes. Primeiro, vença os seus próprios gigantes internos. Davi chamou eles de leões e ursos. Lá no verso 34 de 1 Samuel 17, olha como que ele fala para Saul, o rei. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu fui lá e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Que cabra macho. Eu fico imaginando essa cena daquele jovenzinho, talvez não tão musculoso, mas enfrentando um leão. Meu amado, se não for pela unção do Espírito, enfrentar um urso. Talvez você já viu no National Geographic como é forte um leão, como que um leão pode de fato destroçar um ser humano.
ou até mesmo um urso, a força. Mas Davi fala, eu fui lá, agarrei pela barba e o matei. Você pode contextualizar dizendo, eu vou segurar o boi pelo chifre e vou derrubá-lo. Tem problema que só você sabe que você trava. Lutas internas, tentações, fraquezas, só você sabe. E às vezes não serão outros que poderão resolver por você. Deus já te deu a unção, Deus já te deu o poder no nome de Jesus. Você já pode todas as coisas naquele que te fortalece. Para de esperar, toma a posse dessa palavra e fala, eu vou domar esse bicho, ele vai cair por terra, porque maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Aleluia! Meu irmão, às vezes está faltando uma iniciativa de coragem, de disposição e dizer, chega, eu creio no poder da palavra, eu creio nas promessas, há poder que o Senhor me deu para vencer esses ursos e leões que estão tentando me derrubar. Eu não sei o que é, se é uma dívida, se é problema financeiro, problema emocional, problema conjugal, é tanta questão interna que tem parado você. Agora tem um segredo aqui, quando você vence, você se fortalece. Quando você vence, você tem o passaporte que te autoriza a ir para fora e enfrentar os Golias. Aquilo te dá uma força, te dá coragem, sabe por quê? Porque as pessoas são atraídas por aqueles que mataram os seus próprios leões. Elas querem saber como que você conseguiu. Porque de certa maneira, algum dia, elas vão perceber, você vai contar, você vai testemunhar dizendo, olha, eu tinha muita luta nessa área, eu tinha fraqueza nessa área, mas o Senhor foi comigo e eu peguei o bicho pela barba, domei e eu estou vivendo em vitória. Quando você falar isso, gente vai começar a correr atrás de você, você vai começar a ser um influenciador, porque as pessoas querem aprender com quem fez. É isso que atrai, muito mais seguidor do que nas redes sociais. Você se torna uma luz e vai ter pessoas falando, meu querido, tem algo que você tem que eu quero, tem algo que você tem vivido que eu quero viver, eu quero essa unção que eu estou vendo na sua vida. E por que isso? Porque essa unção fez você matar os leões e ursos que vieram contra a sua vida pessoal. E é isso que foi o passaporte de Davi. Ele chega para Saul dizendo, eu quero enfrentar o Golias. Ele falou, mas quem é você? Não, eu sou um matador de leão e de urso. Quando veio para roubar a ovelha minha, do meu pai, eu não deixei. Sabe, quando você começa a ter vitórias no âmbito pessoal, vitória na área financeira, vitória em oração, vitória na questão de relacionamento, você começa a ter vitória sobre o desânimo, sobre a inconstância, sobre a melindragem, vitória sobre aquela paixonite, toda hora está apaixonado por alguém diferente, você começa a ter firmeza na sua vida emocional, meu irmão, você começa a brilhar, tem algo em você que é aceso da parte de Deus, e aí te leva para o segundo nível. Segundo nível, querido, quando você começa nessa dimensão de vitória, o segundo passo para você ser um derrubador, um matador de gigantes, é você vencer um dos maiores gigantes internos que todos nós lutamos, inclusive eu e você também. Sabe o que é esse grande gigante interno? Esse grande urso, é o urso da preguiça. Meu irmão, quando você começa a vencer a preguiça que tenta paralisar, aquela preguiça da vida acomodada, pacata, sabe aquela gente que fala, isso vai dar trabalho demais, pastor, para quê? Deixa para lá, deixa que o tempo resolve, deixa como está para ver como que fica, vai vir outro aí que vai resolver, esse negócio dá trabalho demais, tem que conversar, tem que confrontar, tem que queimar neurônio, esse negócio dá trabalho, então vamos ver como que fica, deixa Deus fazer. Deus não vai fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Milagres são com eles, mas tirar a pedra do sepulcro é com você. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Às vezes, você está dando tanta desculpa para esconder um pecado, chamado pecado da preguiça, que Provérbios nos adverte desse mal mais de uma vez. E quando a Bíblia repete algo, é porque aquilo tem uma ênfase. Então leia Provérbios. Nós começamos o ano lendo Provérbios. Faça esse alvo e você vai aprender lá a vencer a preguiça e falar, Senhor, eu estou detectando esse urso da preguiça.
E você vai falar: eu vou pegar ele pela barba, colocar ele por terra, porque quando eu levantar uma manhã e ele tiver com as garras em mim, e aí na minha cabeça dizendo: hoje eu não estou legal, hoje eu não estou com vontade, acho que hoje eu não vou no culto não, eu estou sentindo uma dor na orelha. Já viu gente assim? Meu dedo está doendo do pé, hoje eu não vou. É naquela hora que você mata o urso e fala assim: mesmo não estando disposto, mesmo com enxaqueca, mesmo com aquilo outro, eu vou fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E quando você se move, meu irmão, sinais acompanham aqueles que creem. Amém? Faz cara de bravo aí, dá uma lição no quem está perto de você, fala assim: mata esse gigante na sua vida, manda embora. Tem gente que tem preguiça de falar com o irmão que está do lado, meu irmão, é sério. Já está tão dominado pelo ursão que fala: isso dá trabalho demais virar para o irmão. Não, larga isso para lá. Terceiro passo para você se tornar um matador de gigantes: você precisa estar atento aos problemas e necessidades dos outros. Você tem que ter uma percepção sobre o contexto. Onde você vai? Sua célula, sua família, família do seu vizinho, seu pastor. Se sente o cheiro de gigantes que estão lá. Sabe, meu irmão, Deus promove aquele que começa a fazer o que ninguém tem feito. E às vezes você vê tão poucos fazendo tão muito, e você fala: pastor, como que é esse negócio? Como que funciona aqui? Depois do culto, quem que fica para arrumar? O que eu posso fazer a mais? E talvez você se intromete mesmo e fala assim: estou vendo que eu posso arrumar esse negócio, talvez estou vendo que eu posso me propor a te ajudar. Meu querido, quando você tem uma percepção do que está ao seu redor, você sai do seu umbigo e fala: eu tenho que parar de achar que eu não tenho tempo para ninguém, que eu já tenho problema demais, que eu já tenho coisa demais para fazer, a minha agenda não permite. Esse é o seu problema, porque quando você fica focado só em você, você não cresce. Mas a palavra de Deus diz que o coração generoso prosperará. Quando você tem um coração de Deus, de repartir do seu tempo, de repartir do seu dinheiro, de repartir da sua vida, meu irmão, Deus começa a abrir comportas celestiais sobre você, porque quem é fiel no pouco, Ele colocará sobre o muito. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Uma coisa como pastor eu sei, que o pastor Mateus, a pastora Dani Paz, são tantos desafios, são tantas demandas, são tantas e tantas coisas, e a gente sempre fala: Senhor, falta tanta gente, falta tantas pessoas que possam nos ajudar a cuidar de vidas, a liderar células, a liderar ministérios. Quantos ministérios que são serviços essa igreja poderia ter, que você fala assim: seria legal mesmo aqui, eu não sei, vou inventar coisa aqui, ter um ministério aqui com a terceira da terceira idade, sabe, aquele que já está com o pé lá no céu, sabe, e fala: eu vou com esses irmãos, vou fazer um trabalho com eles, vou no asilo, vou levar eles na praça, eu vou falar que vamos ganhar. Olha, eu tenho descoberto coisas, meu irmão, que às vezes você nunca pensou, sabe, as pessoas com o coração mais abertos para o evangelho são crianças e os velhinhos. Vai no asilo, alguém que está lá com o coração machucado, e fala: se sua família te abandonou, tem um Deus que nunca abandonou você. Como nós cantamos aqui, você vai ganhar essas vidas para Jesus, e lá no céu você vai ter galardão eterno, meu irmão. Eu poderia falar de tantas áreas, tantas coisas, eu creio que Deus já colocou no coração do Mateus, e se ele for fazer sozinho, ele vai ser aquele cara meio malucão mesmo, que quer bater o escanteio, correr na área, cabecear, tentar fazer o gol e ainda vai tentar defender. O cara é o ninja. E às vezes você vê o pastor assim, o pastor está lá nesse nível, e você fala: está fazendo pouco, hein, pastor? Mais um pouquinho aí, acelera. Na verdade, você deveria estar atento àquilo que você poderia ombrear com ele, dizendo: estou aqui do seu lado, eu vou levantar uma das suas mãos, eu estou com você, tem coisas que eu vou matar no peito e eu vou fazer. Quarto passo para você ser um matador de gigantes: você precisa ir sendo você mesmo. Diga para quem está perto de você: vá sendo você mesmo.
Lá em 1 Samuel 17:38, Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Não tente ir usando a roupa de outro. Você não precisa ter a identidade do outro. Você não precisa ter o ministério do outro, a unção do outro. Você não precisa ser outra pessoa. Você tem que ser você mesmo, com o seu jeitão, com seus trejeitos, com o seu jeito de falar, com o seu tom de voz. Deus te deu uma digital única. Então Ele te deu uma unção única também, meu irmão. Tem coisas que Ele vai fazer através de você, e Ele quer que seja feito do jeito que Ele te criou. É da sua forma, é do seu jeito, é com a sua unção, não a do outro. Amém? Então é do jeitão mesmo que você sabe fazer, que você vai lá e vai pregar desse jeito, com a personalidade, com os trejeitos, com tudo que é você. Porque às vezes você está querendo ser uma outra pessoa. Se eu tivesse a unção do Mateus, se eu fosse como o pastor Mateus, se eu tivesse o que ele tem. Aí você olha para o outro lado e vê alguém tão talentoso. Ele fala tão bem. Ele tão para frente, extrovertido. Eu já não, eu sou tão na minha, eu estou tão introvertido. Deus te criou desse jeito, porque você é uma peça única, um instrumento afiado nas mãos dele. Ele tem um alvo com a sua vida desse jeito, e você vai botar para quebrar, meu irmão. Amém? Aleluia. Vai com a sua identidade, vai com aquilo que o Senhor já te deu. O quinto passo para você se tornar um matador de gigantes é: use as armas e ferramentas que Deus já te deu. Não são aquelas que Ele vai te dar. Não, Ele já te deu. A Bíblia fala que quando Davi ele tira aquela espada, aquela roupa de Saul, no verso 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e o pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi chegando-se ao filisteu. Ele tinha um cajado de pastor e um estilingue, e uma bolsinha para colocar pedra. Meu irmão, não era a espada de Golias então, não era uma metralhadora soviética ou russa, não era uma arma tecnológica dos Estados Unidos, não. Era um pedaço de pau lá do pasto, era um estilingue que ele tentava acertar bichos de longe. E era isso que Golias ia caçoar e zombar dele, mas é o que Deus tinha dado a ele. Parece coisas poucas, desprezíveis, pequenas, mas eu quero te falar que um estilingue nas mãos do Senhor se torna uma arma nuclear, meu irmão. Se torna uma bomba atômica. Deus te deu um nível de sabedoria, um nível de conhecimento, habilidades. Deus te deu coisas que não deu para o irmão que está ao teu lado. E é isso que Ele quer usar para fazer coisas grandes aonde Deus te colocou, aonde Ele te plantou, e nessa igreja. Então não despreze o seu estilingue. Não despreze o seu cajado. Você fala: o que é isso? Pastor, eu não tenho curso superior, eu não sei falar bem, eu não fiz tanto treinamento, eu não tenho tanta coisa, mas eu tenho um estilingue aqui, tenho algo que eu já vivi, eu tenho as minhas marcas, as minhas cicatrizes, aquilo que o Senhor já fez comigo, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já venci. E é isso que você tem nas mãos, e é isso que Deus vai usar para a glória dEle, é isso que vai fazer Golias cair nessa geração, é aquilo que Ele te deu, é aquilo que você viveu, é aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Levanta as tuas mãos e fala: o Senhor já tem me dado armas. Você está aí hoje, nessa noite, você pode falar como um guerreiro bem alto, fala: o Senhor já tem me dado armas. Glória a Deus, glória a Deus. Você não precisa da arma do outro, algo que você não tenha, você já tem. Sexto passo, para você se tornar um matador de gigantes: leve mais pedras. Sabe, nós podemos teorizar, nós podemos querer espiritualizar o porquê que Davi pegou 5 pedras, mas a coisa mais lógica é porque de fato ele pode ter pensado: eu posso errar na primeira, talvez eu possa errar na segunda, ou eu posso errar na terceira ou na quarta, mas talvez na quinta eu vou acertar. 5 fala do número da graça, o número dos ministérios, 5 dedos das mãos. Você pode ter várias teorias, mas pega a mais simples. Davi estava pronto para pegar a segunda pedra. Então, meu irmão, aqui está a revelação da persistência.
Vá com aquilo que o Senhor te deu. E se não deu certo da primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta. Fica persistindo. 1 hora você vai acertar bem a testa desse gigante. 1 hora que você está orando, que você está jejuando, que você está persistindo, o Senhor vai falar: é agora que esse gigante cai. Mas tem gente que dá a primeira pedrada, a primeira orada, a primeira tentativa, aí decepciona e fala: bom, tentei, vou para casa. E aí nada acontece. Ele chega para o pastor animado, depois de uma mensagem, falou: pastor, conta comigo aí, nesse ano eu quero trabalhar para Jesus, eu quero que a minha vida seja relevante aqui na Light, eu quero fazer algo aqui, eu quero que Deus me dê esse privilégio de fazer algo poderoso para Deus. Aí você entra no ministério, numa liderança, vem o primeiro leão e te derruba, e ruge mais forte. E aí você entrega o estilingue para o pastor: pastor, tentei, olha, a mensagem foi legal, a tentativa também, já estou tranquilo, vou voltar para a minha vidinha, vou voltar para minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai, vou voltar para a minha vida ordinária. Mas Deus te chamou para o extraordinário, porque Ele é Deus sobrenatural, Ele é Deus que tem sonhado grande, e quando a sua vida sonha grande, você honra o seu Deus que é grande. Sonhar pequeno, meu irmão, limita o poder do seu Deus, mas há um Deus que habita em você, que vai gerar coisas grandiosas dentro do seu coração. Você toma posse disso, amém? 7º e penúltimo passo para você se tornar um matador de gigante nesse ano: corte a cabeça do gigante. Significa ser eficaz, ir até o final, completar a obra. Eclesiastes fala que o melhor do que o começo é o final. Meu irmão, a coisa maravilhosa é chegar com um triunfo completo, porque não adianta começar bem, o importante é terminar bem. Tem gente que é eficiente, mas não é eficaz. O que é eficiente? Eficiente é aquilo que fez tudo certinho, só que não fez o que era necessário. Te dar o exemplo de um secretário eficiente. Chega alguém que precisa de uma resolução de um problema, e aí o eficiente trata bem, atende bem, serve água, serve um café, é eficiente em tudo, deu todas as informações, só que fala assim no final: mas eu não posso te ajudar. Ele foi eficiente, mas para aquela pessoa ele não foi eficaz. Ser eficaz é aquele que derruba o gigante e vai até ele e faz como Davi, vai checar se foi eficaz mesmo, porque gigante desmaiado pode levantar. Você está entendendo isso? Diga amém. Por isso que no verso 49 a Bíblia fala que Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Agora olha o verso 51, não parou aí. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. O inimigo não fugiu quando o gigante desmaiou ou caiu. Os filisteus não bateram em retirada quando o Golias caiu. Eles bateram em retirada quando eles viram a cabeça dele na mão de Davi. Meu irmão, às vezes o inimigo não fugiu porque você só derrubou ele. Ser eficaz é falar: eu vou cortar a cabeça desse negócio para nunca mais levantar. Vai ser eficaz, é vitória plena. E quando você levanta a cabeça como um troféu, o inimigo bate em retirada. Por quê? Porque você resistiu ele até o final. E Tiago diz: aquele que resiste ao inimigo, ele fugirá de vós. Então fala para quem está ao teu lado: resista até o final, meu irmão. Fala: não vai ficar uma unha aqui, não vai ficar uma gota aqui. Eu vou vencer esse pecado, é 100%. Eu vou vencer essa situação, é 100% para a glória do Senhor Jesus. E o último passo, o 8º passo para você se tornar um matador de gigantes, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, usado pelo Senhor, é você saber que é o Senhor que faz através de você. Quando Davi foi, Golias começou a zombá-lo. Davi, ele diz o seguinte no verso 45: Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Levante uma das tuas mãos e fala: eu não estou indo no meu nome, eu não estou indo por mim mesmo. Diga bem alto: eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos. Você pode aplaudir esse Deus? E no nome dele significa que você vai na dependência dele e no poder dele. Você fala: Senhor, não tem nada a ver comigo. Eu sei que de mim mesmo eu sou tão pequeno, não tenho capacidade da força da minha pedra de derrubar esse gigante. Mas eu sou uma luva nas mãos do Senhor. Eu sou apenas o barro de vaso, da qual dentro de mim há um tesouro poderoso, que é o Espírito de poder que ressuscitou a Cristo. Esse poder também habita em mim, e tem unção quando eu falo, tem unção quando eu toco, tem unção quando eu vou, tem unção quando eu faço. Meu irmão, tem algo sobrenatural que habita e que move através de você. Por isso que você deveria prometer que diante de todos os sucessos que você vai ter, todo o crescimento, toda a glória, todo o triunfo, toda nova posição, você vai levantar as mãos e dizer: a glória é somente tua, Senhor, somente o Senhor é digno. Querido, se você prometer dar toda a glória a Ele, querido, Deus poderá fazer coisas grandiosas através de você, porque é Ele que faz. Você crê que é Ele que faz? Então você pode adorar e dizer: tudo é por ti, para ti, Senhor. Não tem nada a ver comigo, é apesar de mim mesmo. A sua parte é dispor e crer e falar: eu decido ir. E eu quero terminar te dizendo que quando você começar a resolver o problema dos outros, você vai começar a experimentar promoções da parte de Deus, assim como Davi. Deus em pouco tempo tirou Davi de trás das malhadas para colocá-lo num trono. Meu querido, não espere ser chamado, faça acontecer. Se apresente, apareça, seja ousado. Sabe por quê? 2 Timóteo 1,7, há uma revelação que Paulo deu ao seu discípulo, que era meio tímido, meio introvertido, e Paulo ficava dando uns cutucão nele, igual estou dando em você agora, e ele diz assim: Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de poder. E eu quero te dizer que o espírito de guerra, de guerreiro, o espírito de Davi, o espírito do leão da tribo de Judá que ruge, ele está dentro de você. Amém? Então, você não é um covarde, você não vai se acovardar, se anular, cuidar da sua vidinha, dizendo: deixa a vida passar, deixa a vida me levar, a vida viva eu quero ficar aqui do meu cantinho. Não, o Senhor nesse ano vai te levantar para fazer coisas grandes nesse lugar, nessa cidade, nessa igreja, aonde Ele colocou, ali o Senhor te levanta para brilhar com a luz da glória do Espírito de Deus. Você toma posse dessas palavras proféticas aí? Agora, o pior de tudo é que essa covardia de muitos, eles não entendem que para Deus isso é pecado. Apocalipse 21, verso 8, anota aí: quanto porém aos tímidos, aos covardes, tem algumas versões, eles não herdarão o reino de Deus. A parte deles que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8, anota isso. Por isso não pode fazer parte da sua vida, nenhum nível de timidez ou covardia. Você precisa se arriscar, sair da zona de conforto, porque através de você, aquilo que Deus faz, de derrubar gigantes, Ele também levanta você para influenciar outros matadores de gigantes que virão por causa da sua influência, o seu testemunho. Assim foi com Davi. Davi desperta homens ordinários, homens comuns, que também se tornaram príncipes, guerreiros, generais de Davi, e eles mataram gigantes também. Agora imagina se Davi, quando estivesse levando o queijo lá para os irmãos, olhasse para aquela situação dizendo: esse problema é grande, hein? Esse problema não é meu, graças a Deus, vou voltar para o meu pasto. Talvez você nunca teria ouvido a história de Davi, ou o que poderia ter acontecido com uma nação inteira. Tem gente que fala: eu não vou esquentar a cabeça com isso não, eu vou voltar para aquilo que é os meus problemas, eu já tenho problema demais. Se fosse assim a vida de Davi, talvez nós nunca ouviríamos falar da vida desse homem.
mas agora ele é lembrado por gerações e por toda a eternidade. Eu quero declarar que agora a unção de Davi chegou até você, agora é o seu ano. Davi não está mais aqui, mas o Senhor te levantou. Decida fazer coisas grandes para Deus, isso traz honra para o Senhor. Eu quero profetizar agora, se você tem fé para receber, Deus te chamou para coisas grandes, Ele te chamou para fazer coisas grandes para Ele. Ele te chamou e Ele fez de você uma pessoa criativa, Ele fez de você uma pessoa produtiva, muito fértil, e Ele fez de você uma pessoa para fazer a diferença nessa geração. E quem crê diz: eu creio. Então Golias, ele foi a glória de Davi. Golias foi a promoção de Davi. Qual é o seu Golias hoje? Quais são os Golias que você, como igreja, junto com o pastor Mateus, a pastora Dani, tem aqui nessa igreja? Quais são os Golias que tem amedrontado, que tem batido o pé? Sabe, Golias que tem tentado trancar o crescimento, que tem falado: vocês não vão além. Tantos Golias. E Deus levantou você para ser esse Davi que vai junto com um corpo colocá-lo por terra. Você crê nisso? Você não está aqui para assistir. Você não está aqui só para participar de certa maneira. Você está aqui para ser uma peça fundamental nessa história. No futuro as pessoas vão lembrar de você, o seu nome vai ser lembrado. Toda a glória é dada ao nome do Senhor, mas Deus honra aquele que se dispõe. Deus promove aquele que fala: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode contar comigo. Eu quero profetizar que esse ano Deus vai te usar para fazer coisas grandiosas nessa igreja. Você recebe isso? Você quer isso sobre a sua vida? Fica de pé no seu lugar então. Levanta suas mãos ao alto aí onde você está. Eu vou pedir o ministério de louvor que esteja aqui para poder ministrar. E eu queria que você levantasse as suas mãos aonde você está, e que você orasse com ousadia. Você orasse agora como você não orou no final do ano, como você não orou até nas últimas horas. Fecha os teus olhos, querido, e fala: Senhor, eu quero ser um matador de gigantes. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para o altar, ser muito ousado, dizendo: eu estou me apresentando, Senhor, faz através de mim coisas grandiosas nessa geração. Derrama uma unção. Fala: eu não sou merecedor, eu sei o quão pequeno sou, apenas um pequeno pastor. Mas através de mim o Senhor pode colocar os Golias por terra. Você pode levantar as suas mãos e orar. Eu creio que o Espírito Santo está ouvindo você. Primeiro se derrame diante do Senhor. Eu queria ouvir a voz de alguém corajoso, alguém que possa falar: Senhor, ouça o meu clamor, a minha voz, eu não tenho vergonha. Que ela venha ressoar dizendo: eis-me aqui. Senhor, faz coisas poderosas acontecerem, traz um grande rompimento. Oh, shekaralalabassuriandakas. Começa a orar. Começa a orar. Deixa Deus ouvir você. Enquanto o ministério aqui vai adorar, não cante com eles, deixa eles adorando, e você vai orar. Você vai olhar para o Senhor, dizendo: nessa noite, nessa terça, Senhor, algo está acontecendo, algo pode ser derramado sobre a minha vida. Eu creio. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu queria que você orasse mais alto, querido. Ore com ousadia. Fala: esses gigantes vão cair por terra, os leões e ursos. Hoje eu coloco por terra, na autoridade do nome do Senhor. Oh, deixa o Espírito Santo vir sobre você agora. Deixa Ele tocar você, deixa Ele renovar você, deixa Ele levantar você, deixa Ele te revelar que esse ano Ele tem coisas grandiosas para você. Oh. Você está preparado para Deus te promover lá no seu trabalho, lá na empresa que Ele te colocou, lá naquele lugar, te colocar por cabeça e não por cauda.
Você está preparado para você ter uma unção de governo naquele lugar? Você está preparado para influenciar vidas e cuidar delas através da sua célula de ministérios? Você está preparado para Deus te dar coisas nas suas mãos que você vai iniciar, que você vai fazer e executar bem? Deixa fluir, Deus. Deixa fluir nessa terça. Essa primeira terça do ano. Um despertar, um romper. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Por nenhum minuto fui abandonado. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Quero convidar o pastor Mateus, a pastora Dani aqui, minha querida esposa também. Eu queria que você ficasse aqui na frente. Aleluia, aleluia. O que Deus